Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui, não esquece de deixar o like que me ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais. Todo sábado eu posto um arquivo misterioso lá no TikTok. Pra quem não sabe, eu também tenho uma loja de acessórios. Vou estar deixando aqui embaixo para vocês conferirem minha loja de acessórios. Então vamos lá para o nosso arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar uma série de assassinatos sem solução que aconteceram em Texarkana. Na década de 40, Texarkana, no Texas, era uma cidade muito violenta que tinha muitos crimes e muitos roubos. Então, não era muito difícil aparecer algum serial killer por lá. E algum caso de serial killer ia demorar para chamar atenção por lá por conta disso, por essa série de crimes e roubos que tinha por lá nessa época. O primeiro ataque em Texarkana aconteceu em fevereiro de 1946 com o casal Jimmy Hollis, de 26 anos, e Mary Jane, de 19. Estavam voltando para casa depois de um encontro, então eles resolveram parar numa área que vários casais paravam para se encontrar. Era um ponto de encontro, um ponto meio isolado, que os casais costumavam se encontrar. Então eles foram para o encontro e depois foram para esse lugar. Eles estacionaram o carro deles e ficaram um tempo por lá. Até que eles foram surpreendidos por um homem usando um capuz branco que cobria todo o rosto. Esse homem tinha mais ou menos 1,80 de altura, usava um capuz branco que cobria todo o rosto, e esse capuz tinha apenas 2 furos nos olhos e um furo na boca. Esse homem era negro e ele estava usando uma lanterna, que logo apontou no rosto deles, do casal, apontou a arma e pediu que eles saíssem do carro. A princípio eles acharam que era um assalto, e logo eles obedeceram e saíram do carro. Então ele pediu que o Jimmy abaixasse as calças. A princípio o Jimmy ficou meio com receio, achou bem estranho aquilo, e ele não obedeceu, ele questionou e hesitou. Então esse homem bateu com a arma do Jimmy 2 vezes, e ele acabou desmaiando e ficando inconsciente. Então ele foi para Mary Jane e deu uma pancada na cabeça dela. Ela caiu um pouco atordoada e ele mandou ela começar a correr. Ela obedeceu, um pouco zonza, e começou a correr. Ela viu um carro na estrada e pediu por ajuda, só que esse carro era do criminoso. Então ela viu que não ia ter ninguém ali para ajudar ela. Então ele acabou alcançando ela, deu 2 pancadas na cabeça dela, ela caiu no chão, muito debilitada. Então ele abusou dela com a e deixou ela muito machucada, muito ferida, e foi embora. Por algum motivo que não se sabe, ele acabou deixando ela viva. A princípio, todos acreditam que ele achou que tinha matado o Jimmy, mas não. Depois de algum tempo, ela conseguiu acordar, e sair correndo, fugir e pedir por ajuda. Pedir por ajuda em algumas casas da redondeza, e logo eles foram para o hospital. O Jimmy chegou lá inconsciente, o Jimmy ficou em coma por um tempo, e a Mary Jane também ficou muito mal, muito debilitada. No mês seguinte, em março, aconteceu o segundo ataque. As vítimas eram Richard Griffin, de 29 anos, e Polly Ann Moore, de 17. E eles também foram atacados enquanto eles estavam nesse lugar, nesse ponto de encontro. É muito incerto que isso aconteceu realmente, mas muitos acreditam que aconteceu a mesma coisa que com a Mary Jane e com o Jimmy, que eles foram abordados por esse mesmo homem, que ele fez as mesmas coisas, e acabou matando os dois com um tiro na nuca. Estranhamente, ele pegou o corpo da Polly e colocou dentro do carro, colocou o corpo dela sentado dentro do carro. Então, na manhã seguinte, o motorista estava passando por uma estrada de terra e acabou vendo um carro parado, e ele achou muito estranho e resolveu se aproximar para ver o que tinha acontecido, para ver o que estava acontecendo. Então, chegando lá, ele encontrou o corpo dos dois e logo chamou a polícia. A notícia do crime acabou se espalhando muito rápido em Texarkana,
E muitas pessoas foram lá até a cena do crime e acabaram comprometendo a cena do crime. Gente, eu fico indignada com uma coisa dessa. É muito chato pensar isso, que as pessoas comprometem uma cena do crime que é muito importante para chegar ao criminoso, né? E então, nessa cena do crime foi muito comprometida por isso. As pessoas pisaram na cena do crime, impossíveis pegadas, impossíveis amostras de DNA ou de cabelo. E para vocês terem uma noção, as pessoas acabaram empurrando o carro da cena do crime, que estava o corpo da Polly. Eles acabaram empurrando o corpo para metade da estrada para ajudar a polícia já a ajudar o reboque a tirar o carro dali. Mas eles acabaram atrapalhando, né, comprometendo a cena do crime ao invés de ajudar. Então a cena do crime foi totalmente contaminada e não teve nenhum proveito, eles não conseguiram tirar nada ali da cena do crime. E o corpo da Polly, ele foi enterrado antes de passar por uma autópsia. Muito intrigante, né, gente? Muito revoltante. Como assim o corpo não passou por autópsia? Então o corpo dela foi enterrado sem passar por uma autópsia. E um memorando do FBI diz que não tinha sofrido abuso, mas um médico legista diz que sim, ela tinha sofrido. Então tem bastante informação incerta sobre isso. No mês seguinte, mais de 50 pessoas foram ouvidas e mais de 100 pistas falsas foram investigadas, mas a polícia não chegou a lugar nenhum, não chegou a nada. A Mary Jane, né, a primeira vítima, ela acabou indo embora da cidade, mas depois de algum tempo ela acabou voltando para tentar ajudar as autoridades a encontrar, né, esse criminoso. Ela contou todas as características que ela conseguiu lembrar, todas as características do criminoso que ela conseguiu ver, só que a polícia se recusou a ouvi-la. Então eles não levaram muito a sério, porque algumas das informações que ela tinha dado não batia com as informações que o Jimmy tinha contado. Então, por algum motivo, um dos dois estava mentindo. Então, eles resolveram acreditar no Jimmy. Ela contou algumas informações diferentes deles. E a polícia acredita, por os dois terem sofrido alguns traumas, eles podem ter se enganado de algumas informações. Então, nessa segunda vinda, ignorou ela totalmente e não pegou nenhum depoimento dela. Um tempo depois, em 13 de abril de 1946, o assassino agiu de novo. Dessa vez, as vítimas foram Betty Jo Booker, de 15 anos, e Paul Martin, de 16 anos. Eles dirigiram para um parque, Spring Lake. Eles estacionaram um carro e ficaram lá por um tempo. Dessa vez, o criminoso agiu de uma forma diferente. Ele acabou levando os dois, né, o casal, para um lugar diferente. Ele acabou atirando no Paul 4 vezes dentro do carro. E a Beth, ele acabou levando cerca de 5 quilômetros de onde o carro estava estacionado. Então lá ele acabou abusando dela e atirou nela 2 vezes. Um na nuca e um no coração. Na manhã seguinte, uma família estava passando pela rodovia North Park e eles avistaram o corpo do Paul. Chamaram a polícia e logo a polícia foi para a cena do crime. E o Paul estava com uma agenda com várias anotações. E estava anotado que ele tinha um encontro na noite anterior com a Beth. E a Beth também já estava desaparecida, né? A família dela já tinha dado falta e estavam muito preocupados. Porém, o corpo da Beth só foi encontrado depois de algum tempo por conta da distância que estavam os dois. E o corpo da Beth só foi encontrado em 14 de abril por 3 colegas dela de escola que estavam procurando por ela. E o corpo dela foi encontrado vestindo uma blusa de frio e uma mão dela estava dentro do bolso da blusa como se ela tivesse adormecido ali. Uma cena do crime meio que montada. A polícia isolou a área e conseguiram investigar um pouco. Até então, eles não tinham associado todos os crimes e não tinham percebido que era um serial killer. Eles só pararam para pensar nesse crime, nesse último ataque, que todas as vítimas tinham sido mortas com uma arma Colt de calibre 32 automática. Então, aí que eles perceberam que se tratava de um serial killer. Em 3 de maio de 1946, um fazendeiro, Virgil Starks, foi atacado na sua casa. Ele estava sentado na varanda da sua casa quando ele levou 2 tiros de uma arma de calibre 22. Sua esposa
ela estava do lado de fora também, mas um pouco afastada. Então ela ouviu um barulho e logo ela correu para ver o que estava acontecendo. A princípio ela achou que o marido tinha derrubado alguma coisa ou algo assim, mas quando ela chegou e viu a cena do crime, ela ficou em estado de choque. E a Kate, que é a esposa do Virgil, ela logo correu para o corpo dele, não viu que o assassino estava lá perto ainda, e ela acabou levando 2 tiros. E os tiros estilhaçaram sua bochecha e sua mandíbula, mas felizmente ela acabou viva e não sofreu nem algum dano grave. Então ela ficou lá e tentou se esconder e ela conseguiu. Então, enquanto o assassino ia para o segundo andar, ela saiu correndo pedindo ajuda para os vizinhos. Depois desse último ataque, não aconteceu mais nenhum ataque. Então, apesar do crime do Virgil ser diferente dos outros, ele também foi incluído com os crimes do assassino misterioso. Então, alguns meses se passaram e a polícia não encontrou nada e nem suspeitava de ninguém, nem tinha provas suficientes para acusar ninguém. E esse caso, gente, tem 2 teorias e eu vou contar as 2 para vocês. E a primeira teoria se tecnicamente em uma carta escrita por H.B. Dudley Tennyson. Ele escreveu uma carta de suicídio e lá nessa carta eu confessando que ele matou a Beth Jill, o Paul, e atacou o Virgil. O psiquiatra dele, que também era seu primo, afirmou que ele tinha conexões com todas as vítimas. E apesar dessas informações, ele acabou não sendo acusado por nenhum crime. Ele acabou não sendo acusado e nem indiciado por nenhum dos crimes. E a segunda teoria baseia-se que Yoel Sweeney, de 29 anos, uma vez que ele foi envolvido em um esquema de roubo de carros. Acabou virando suspeito quando a esposa dele, a Peg Sweeney, foi presa e lá ela deu diversos depoimentos e disse que ele era culpado dos detalhes de como ele tinha cometido os crimes com a Beth e com o Paul. Acabou dando vários detalhes, mas ele também acabou não sendo indiciado por nenhum crime por não ter provas. Então foi isso, gente, o caso de hoje. Eu achei muito intrigante, muito revoltante. O que me marcou mais foi que a cena do crime, onde as pessoas comprometeram, né, a cena do crime, que até tiraram o carro do lugar. E também eu acho que a polícia, eu também acho que as investigações não foram muito pra frente por falta de interesse mesmo, sabe? Eu acho que eles deviam ter investigado mais e se esforçado mais, sabe? Em isolar a cena do crime antes, e investigar pessoas, possíveis ligações. E essas teorias também, eu achei bem forte essa primeira teoria, já que até o psicólogo e o primo dele falou que ele tinha ligações com todas essas pessoas. Então eu acho que foi falta de investigação e falta de interesse mesmo. Eu achei esse caso muito intrigante. E esse caso permanece até hoje sem solução. Ninguém sabe quem é o culpado, né? Quem é o assassino de Texarkana. Me conta o que vocês acharam do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Arquivo Misterioso de hoje. Me deem sugestões também de próximos vídeos, tá? Eu mudei um pouquinho meu cenário hoje, porque eu gravo de dia e hoje eu tô gravando à noite. Então, se tiver um pouco diferente, vocês me desculpem. Então é isso, gente. Comenta o que vocês acharam, me deem sugestões de vídeo. Deixa o like que me ajuda bastante. Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Me segue também lá nas minhas redes sociais. Lá no TikTok vai ter bastante conteúdo legal. E é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.